Equações do primeiro grau. Vamos começar com a definição, gente. Uma equação representa uma relação de igualdade entre duas expressões. Por exemplo, 2x mais 1 é igual a 3x menos 4. Então, a primeira expressão, 2x mais 1, é igual à segunda expressão, 3x menos 4. Então, nós podemos dizer que tudo isto representa uma equação. X igual a 4. X igual a 4. Tudo isso igual a tudo isso. Também é uma equação. Uma equação, aliás, muito simples, porque a gente obtém direto o valor de x. X vale 4. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Tudo isso é igual a isso. Novamente, nós temos uma relação de igualdade entre duas expressões, e esse caso representa uma equação de segundo grau. Analogia com a balança. Para a gente entender melhor como que funciona uma equação do primeiro grau, a gente vai dizer que equações são similares às balanças de dois pratos. Se a balança está em equilíbrio, então os dois pratos têm a mesma massa, ou seja, eles são iguais. Vamos supor que a gente tem aqui uma balança com 4 bolinhas azuis desse lado e 2 bolinhas vermelhas desse outro lado. Eu não sei quanto pesa cada bolinha individualmente, mas eu sei que 4 bolinhas azuis equilibram 2 bolinhas vermelhas. Está vendo como a balança está em equilíbrio? Então nós podemos falar que nesse caso, 4 bolinhas azuis, que a gente representa por A, é igual a 2 bolinhas verdes, 4A, 2V. Nós temos aqui uma equação. Por que equação? Uma relação de igualdade entre esses dois termos. Novamente, a gente vai fazer uma outra analogia. Se nós adicionarmos mais peso a qualquer lado da balança, a mesma ficará desequilibrada. Então, na nossa balança anterior, nós tínhamos 4 bolinhas azuis que equilibravam com 2 bolinhas vermelhas. Mesmo eu não sabendo quanto vale em cada lado, eu posso dizer uma coisa. Se os dois lados estão equilibrados e eu coloco qualquer coisa em um dos lados, isso naturalmente desequilibra a balança. Se eu pegasse essa bolinha branca, colocasse aqui, naturalmente a balança penderia para esse lado. Então nós temos uma relação de desigualdade. 4 bolinhas azuis é menor do que 2 bolinhas vermelhas mais uma bolinha branca. Mas, se nós adicionarmos pesos iguais aos lados de uma balança, ela vai continuar equilibrada. Por exemplo, nós tínhamos 4 bolinhas azuis que equilibravam com 2 bolinhas vermelhas. Novamente, eu não sei quanto vale uma bolinha vermelha e nem quanto vale a bolinha azul. Eu sei que essa quantidade equilibra com essa. Se as duas quantidades equilibram, se eu pegar uma outra bolinha, por exemplo, uma bolinha branca, e colocar a mesma bolinha do outro lado da balança, necessariamente vai equilibrar. Mesmo eu não sabendo quanto valem as bolinhas azuis, e mesmo eu não sabendo quanto vale a bolinha branca. Intuitivo para você, né, gente? Então, 4 bolinhas azuis mais uma bolinha branca é igual a 2 bolinhas vermelhas mais uma bolinha branca. Colocando uma bolinha branca de cada lado, sendo a bolinha branca igual, ela equilibra novamente a nossa balança. Se nós dividirmos ou multiplicarmos igualmente ambos os lados da balança, ela continuará equilibrada. Então nós temos 2 bolinhas. Lembra que 4 bolinhas azuis equilibravam com 2 bolinhas vermelhas? Se eu cortar os dois lados na metade, também eu vou ter um equilíbrio. Ou seja, se 4 equilibrava com 2, 2 agora com certeza vai equilibrar com 1. 2 bolinhas azuis é igual a uma bolinha verde. Como você deve ter percebido, a gente passou para vocês, através dessa balança, o conceito de soma dentro de uma equação, conceito de multiplicação, divisão, e a gente vai tornar isso ainda mais intuitivo vendo um caso prático. Vamos compreender antes, pessoal, as regras de uma equação.
Vamos ver então o método longo. Vamos supor que a gente tenha x mais 3 igual a 5. Se eu tenho x mais 3 igual a 5, esse termo é igual a esse outro termo, pensa como se você tivesse os dois lados de uma balança. Esse aqui é o primeiro lado, esse é o segundo lado. O que acontece? Você concorda que se eu tirar 3 de cada lado, a balança vai continuar equilibrada? Vai. Então olha só, x mais 3. Tirei o 3 desse lado e tirei um 3 desse outro lado. Fiz a mesma operação nos dois lados. Então vamos ver quanto vai dar? X mais 3 menos 3 vai dar x mais 0, né? Porque 3 menos 3 dá 0. E 5 menos 3 vai dar 2. Resumindo aqui, x mais 0 vai dar x igual a 2. Perceba que esse é o método longo. Desse método surge uma regrinha prática. X mais 3 igual a 5. Eu posso pegar esse 3, passar para lá subtraindo. Daí que surge a regra, né, de passar para lá subtraindo disso aqui. X mais 3 igual a 5. X é igual a 5. Tá, 3 está somando, passa para lá subtraindo. 5 menos 3 vai dar 2. X igual a 2. Regra prática. Está somando, passe para o outro lado subtraindo. Está subtraindo, passe para o outro lado somando. Divisão e multiplicação. Nisso, pessoal, eu gostaria que vocês comparassem com aquele caso onde nós tínhamos uma balança e nós dividimos os pesos da balança em duas partes iguais. Por exemplo, vamos utilizar o método longo. Eu tenho 2x igual a 10. Essa parte da balança é igual a essa parte da balança, correto? Então, se eu dividir as duas partes por 2, vai continuar a mesma coisa, a balança vai continuar equilibrada. Então, 2x igual a 10, divido essa parte por 2, divido essa parte por 2. Então, 2x por 2 vai dar x, 10 por 2 vai dar 5. Esse é o método longo. Daí, pessoal, que surge a regra prática, que é uma simplificação desse método. 2x igual a 10. O 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, 2x igual a 10, o 2 vai para baixo do 10, 2. X igual a 5. Muita gente pergunta por que na divisão o 2 não passa para lá com o número negativo, né? Porque na soma isso acontece. Se o 2 está somando, passa para lá subtraindo. Por que na divisão não passa para lá com o sinal contrário? Por conta dessa regra. Perceba que os números são negativos e em nenhum momento eu faço aqui ele não vira um número negativo. Por causa desse método, a gente chega nessa regra prática. Então é por conta disso que, se você pega esse 2, passa para lá dividindo, ele não muda de sinal. Na verdade, a regra prática é uma simplificação do método longo. X igual a 5 e nós temos duas explicações. Regra prática. Se você está multiplicando, passe para o outro lado dividindo. Se você está dividindo, passe para o outro lado multiplicando. Beleza, gente?